Está pensando em se divorciar? Então pare tudo agora. Antes de qualquer decisão, ouça o que Deus diz sobre isso. E o vídeo de hoje pode mudar completamente o teu modo de enxergar tanto casamento quanto divórcio. Hoje é papo sério. Vem comigo. Seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Alex Rodrigues. Há mais de 20 anos liderando pessoas, há mais de 16 anos aí trabalhando com casais e com famílias, e há 8 anos pastor titular da Igreja Batista Peniel no Rio Comprido. Rio Comprido é um bairro no Rio de Janeiro. E antes de qualquer coisa, já agora no início, eu vou te pedir que deixe aquele like para que o YouTube entenda que esse é um vídeo relevante e entregue a mais pessoas que precisam deste tema. Se inscreva aqui no canal, é muito importante a sua inscrição, é de graça, mas para a gente tem muito valor. E ative o sininho das notificações, para que você não perca mais estudos aqui do canal Alex Rodrigues daqui para frente. Tema de hoje, divórcio. Um tema complicado. O índice de divórcio tem aumentado, principalmente no público cristão, mas a gente precisa ser orientado à luz da Bíblia. É claro que tem alguns casos extraordinários que serão abordados também no vídeo de hoje, mas são casos extraordinários. Na maior parte do nosso estudo aqui, do nosso vídeo, a gente vai seguir pautado à luz da Bíblia. Também quero informar você que chegou a esse vídeo pesquisando, de repente você está vivendo aí um momento de muita dor, de muita angústia, e já quer um vídeo como esse para respaldar uma decisão. Antes de qualquer decisão, procure o seu pastor, procure o seu líder espiritual, procure o seu conselheiro, que o vídeo de hoje seja mais uma ferramenta para uma decisão, mas que seja a direção de Deus para a sua vida. Antes de qualquer coisa, eu quero primeiramente falar sobre 3 auto-enganos para as pessoas que querem se divorciar. O primeiro auto-engano é achar que a Bíblia vai respaldar qualquer decisão acerca do divórcio. A Bíblia tem parâmetros e direções a respeito tanto do divórcio quanto do casamento. Então não vem com essa de qualquer decisão que eu tomar, a Bíblia vai me respaldar. Não é bem assim. O segundo auto-engano é agir por conta própria. É agir sem base bíblica. É agir motivado pela dor ou pelo impulso. Às vezes, a gente toma uma decisão pelo impulso e pela dor e a gente pode se arrepender lá na frente. Então, é um segundo auto-engano. O terceiro auto-engano é querer usar o erro do outro como base para o divórcio. Não me adaptei, o outro não muda. Esse é um terceiro auto-engano. E a Bíblia também não dá respaldo para isso. A gente precisa entender também como é que veio funcionando essa questão de divórcio desde a criação do primeiro casal, Adão e Eva, até os dias de hoje. Como é que funciona? Como é que foi esse andamento? Como é que antes podia de um jeito, hoje já não pode tanto? Então vamos caminhar. Lá no início, quando Deus criou Adão e Eva, até o período de Moisés, o divórcio não era permitido. A Bíblia vai dizer no Evangelho de Mateus, capítulo de número 19, versículos de 3 a 6, o seguinte, preste atenção. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram, olha lá no início, que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo, versículo de número 6, que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, observe a parte final do versículo de número 6. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Então, do período da criação do homem, do primeiro casal, Adão e Eva, até Moisés, não era permitido o divórcio. De Moisés a Jesus, o divórcio passou a ser tolerado por conta
da dureza de coração. Observe o mesmo texto de Mateus capítulo 19, agora a partir do versículo 7 até o versículo de número 8, o que Jesus vai responder a esses fariseus. Os fariseus perguntaram: então, por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Olha a pergunta dos fariseus. E olha a resposta do Senhor Jesus. Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Olha, ele volta a ressaltar a questão do princípio. No princípio, criou Deus homem e mulher, e aquilo que ele uniu não era para o homem separar. A partir de Moisés, foi tolerado, foi permitido a carta de repúdio, a carta de divórcio, por conta da dureza do coração. E a partir de Jesus, o plano original, lá do princípio, ele foi restaurado. Observe o versículo de número 19, versículo de número 6. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Nessa época de Jesus, tinham duas escolas rabínicas bem famosas, e uma divergia da outra acerca do divórcio. Uma escola rabínica respaldava a questão do divórcio por qualquer motivo, e a outra escola rabínica dizia que só era permitido a questão do divórcio por conta da imoralidade sexual. Jesus ele rejeitou o extremo liberal, que era necessário se divorciar por qualquer coisa, e trouxe de volta o propósito original de Deus, o propósito do coração do Pai, que é a aliança, a fidelidade e o perdão. Pastor, já entendi. Jesus restaurou o propósito original do Pai acerca do casamento. Mas mesmo com essa fala do Senhor Jesus, tem respaldo para se divorciar? A Bíblia aponta 3 situações em que o divórcio ele pode ser reconhecido. O primeiro motivo, imoralidade sexual. Mateus, capítulo de número 19, versículo de número 9, diz assim, ó: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Então, o primeiro respaldo bíblico para o divórcio é a imoralidade sexual. Um dos cônjuges cai na infidelidade sexual, aí há respaldo para o divórcio. O segundo respaldo bíblico, abandono. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 15, diz assim, ó: se um não crente quiser separar-se, que se separe. Deus nos chamou para vivermos em paz. Ou seja, um casal, houve abandono da pessoa não crente, esse abandonado está livre para se casar novamente. Terceiro respaldo bíblico, a morte do cônjuge. O cônjuge morreu, aquele que permanece vivo está livre para se casar novamente. Romanos capítulo 7, versículo de número 2, diz assim, ó: a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se ele morrer, está livre. Isso serve tanto para o homem quanto para a mulher. Um dos cônjuges morreu, o outro está livre para se casar novamente. Então, recapitulando, os 3 respaldos bíblicos. Imoralidade sexual. Um dos cônjuges trai, é infiel sexualmente com outra pessoa que não é o seu cônjuge. O traído tem respaldo tanto para se divorciar quanto para casar-se novamente. Segundo motivo, abandono. O cônjuge abandonado, ele está livre para casar novamente. E terceiro respaldo bíblico, quando o cônjuge, um dos cônjuges morre, o outro está livre para se casar novamente. Fora dessas situações, o divórcio vai causar uma ferida muito grande no coração daquele que toma uma decisão precipitada. A gente precisa ser guiado pela palavra de Deus para que não haja tamanha dor no nosso coração. O divórcio em si, eu como pastor, já peguei alguns casos de divórcio, é algo que abre uma cratera muito grande. Então é uma decisão que a gente precisa avaliar e reavaliar e não tomar uma decisão por impulso. Pastor, mas existem casos extraordinários que não são abordados pela Bíblia, que há necessidade
em se divorciar? Eu estava dando um estudo bíblico aqui na igreja que eu pastoreio e eu fui indagado acerca de algumas questões e eu tive que me posicionar e eu não farei diferente neste vídeo. Alguns casos extraordinários onde o divórcio ele pode ser necessário. Primeiro caso extraordinário onde o divórcio pode ser aconselhável. Abuso físico e violência doméstica. É crime. Agredir, bater, espancar, isso é crime. E se você, cônjuge, seja homem, seja mulher, está percebendo que a sua vida está em risco, saia fora desse casamento, abra a mão desse casamento e preserve a sua vida. Segundo caso extraordinário, negligência extrema e irresponsabilidade destrutiva. Quando um dos cônjuges vive em dependência química, ou seja, vícios, rejeita ajuda e coloca em risco o seu cônjuge e a sua família. Isso é claro, ele está num estado onde ele já rejeitou toda espécie de ajuda, aí é aconselhável o divórcio por conta da preservação da vida. Concluindo, o casamento é algo sagrado, é algo divino, é algo de Deus. O ideal sempre será a restauração, o perdão. A separação só é opção quando a restauração, o ideal, ele foi corrompido. Já não há mais possibilidades. O divórcio ele tem que ser o último recurso a ser considerado. Mas com tudo isso, a gente precisa seguir as orientações bíblicas. Ou seja, busque direção do alto, busque aconselhamento do seu pastor, do seu líder espiritual, do seu conselheiro, busque ajuda, veja vídeos como esse, que tem compromisso com a palavra do Senhor Jesus, e que o Espírito Santo te guie em toda a verdade, te dando sabedoria. E se esse vídeo fez sentido para você e você se lembrou de alguém que precisa ouvir também esse estudo, compartilhe com ele, com ela, para que esse amigo, essa amiga não tome uma decisão precipitada. Mas eu quero te pedir uma ajuda. Escreva aqui nos comentários o seguinte: Senhor, eu quero viver a tua vontade no meu casamento. E eu quero orar. Quero orar por você que chegou nesse vídeo e está com o coração apertadinho, apertadinho. Não sabe que decisão, às vezes mágoa, às vezes tristeza. Me permita orar por você nesse instante. Bondoso Deus e eterno Pai, eu quero, nesse instante, Pai, orar por essa pessoa que me ouve, Pai, nesse momento. Que está, Senhor, querendo tomar uma decisão, mas está, Senhor, desorientada. Que o estudo de hoje, que esse vídeo, ó Pai, seja, Senhor, um orientador acerca do teu propósito para a vida, Senhor, desta pessoa. Que esse estudo, ó Pai, possa edificar lares, restaurar casamentos, ó Pai. E que em nome do Senhor Jesus, o inimigo não venha ter poder, Pai, ô glória, sobre este casamento, sobre esta família, ó Deus amado. E que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, essa pessoa que chegou, Senhor, a esse vídeo, ó Pai, possa ser tocada pelo Teu Espírito e tomar a decisão correta, tomá-la, Senhor, com sabedoria e discernimento espiritual, vindo, Senhor, da Tua parte. Eu quero, Senhor, como ministro do Teu Evangelho e em Teu nome, abençoar, Senhor, este casamento, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Até o próximo vídeo e creia, o que Deus uniu, não separe o homem. Deus te abençoe.